Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e vamos começar falando com você aí que pode apoiar aqui o nosso trabalho. Vai ficar a chave Pix aqui na tela, QR Code, na descrição do vídeo também tem. Se puder dar essa força pra gente. Também tem o nosso Apoia-se, tem 2 faixas de apoio lá. A partir de R$1 você ajuda a gente de forma voluntária. E a partir de R$10 você concorre todo mês aos nossos prêmios. Esse mês temos um livrinho aqui, ó, dos camaradas lá da Biblioteca Terra Livre, pela educação e pelo trabalho, e outros escritos, do Adelino Tavares de Pinho. O camaradinha aí já deu uma lida, né? Falou Sim, que é bom. Sim, é bom pra caramba. Recomenda. Anarquista falando sobre experiências na União Soviética, de forma positiva, viu? Sim, e sobre o trabalho. Pra quem fala que anarquista é vagabundo. E a nossa bandeira aqui, ó, que o Gabriel Colombo trouxe pra gente quando ele participou aqui do AntifaCast e do Poder Popular. Então, a partir de R$10, R$10, R$11, você já tá concorrendo a esses prêmios. E a partir de R$1, R$1, R$2 por mês, você dá aquela força para esse projeto que é completamente autofinanciado. Temos também os nossos parceiros, tem a Autonomia Literária, que disponibilizou pra gente o cupom AntifaCast20, que dá direito a 20% de desconto no catálogo deles. Lá vocês vão encontrar livro de todo mundo. Jones Manuel, Trotsky, Clara Zetkin, tem livro sobre anarquismo também, enfim, para todos os gostos. Tem cartaz, enfim, tem jogo do Guilherme, né, Cianfarani, Polarizando, que já veio aqui também. Assistam esse episódio que tá muito bom, sobre cultura pop. Temos também o desconto de 10% lá com os camaradas da Camisa Crítica, com o cupom AntifaCast. Lá vocês vão encontrar camiseta, boné, bandeira, ecobag, também vários produtos. Temos a parceria com os camaradas da Caixa de Ferramentas, plataforma de cursos da esquerda, né, da esquerda radical. Temos cupom de 10% para o curso Partido Fardado e a Política no Brasil, com o nosso camarada Pedro Marim, lá da revista Ópera. Para conseguir esse desconto, vocês usem o cupom AFASP Partido Fardado 10. E tem também 10% de desconto no curso Revoluções Outro Mundo é Possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. E por último, mas não menos importante, tem os camaradas da Alma Revolucionária, a editora aí voltada ao público cristão, da esquerda radical também. Vocês conseguem um desconto de 15% lá com eles, com o cupom FavelaAntifa15, beleza? Então, dê uma moral lá nos produtos deles, vamos aí fortalecer, né, a galera que tá comprometida com a nossa causa e que faz os materiais legais pra caramba, né? Com Autonomia Literária, parceiraços nossos, assim, tem um cuidado, assim, muito grande com o material deles, é bonito, é bem revisado, assim, então apoiem Camisa Crítica, Alma Revolucionária e Biblioteca Terra Livre. Também, Biblioteca Terra Livre, não disponibilizou cupom, mas o corre deles também é bem importante aí, documentando o anarquismo no Brasil e no mundo, beleza? É isso. É isso. Para começar o nosso episódio, a gente vai conversar sobre trabalho e tecnologia da informação. E para isso a gente trouxe o Gabriel e o Jonas. E aí eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho da trajetória política de vocês e de trabalho também. E o que trouxe vocês até aqui. Beleza? Bom, começar? Posso? Beleza. Bom, meu nome é Jonas. Eu sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo e construo o movimento Luta de Classes. Eu comecei a me organizar, inclusive, um pouquinho antes da pandemia, assim, que fui me aproximando da galera. Conheci um pessoal da UP e já trabalhava na área. E conforme eu fui conhecendo, me aproximando do pessoal, sempre fica muito essa questão, né, de tecnologia, como que passo dia após dia trabalhando para uma empresa, ter uma tecnologia cada vez melhor, né, como que a gente pode se apropriar disso nos nossos espaços, no espaço da esquerda. E essa contradição sempre foi algo que eu tomava meu tempo ali, ficava pensando, e conforme fui avançando também nesse processo de militância,
foi também chegando outros camaradas que também com esse mesmo anseio, com essas mesmas questões. E mais recente, assim, a gente tem formulado, né, o que a gente deve fazer, então, dentro dos nossos movimentos, dentro dos nossos trabalhos, para colocar todo esse acúmulo técnico, né, que a gente tem que desenvolver para conseguir trabalhar um dia após o outro, né, em prol dos trabalhadores, né, em prol dos movimentos sociais de esquerda que constroem a luta. E aí também, mais recente, a gente tem se aproximado muito do movimento luta de classes, né, que é um movimento sindical, classista, né, que reivindica a luta dos trabalhadores histórica, assim, que a gente tem no nosso país, inclusive, que tem vários detalhes, né, por que as coisas estão do jeito que estão hoje, mas temos um histórico, assim, de muita luta. Todos os direitos que a gente tem da classe trabalhadora aqui foram conquistados com muita luta, né, e quando a gente vai olhar para a questão dos trabalhadores de tecnologia, a gente vê vários elementos aí que eu acho que a gente vai poder aprofundar aí no podcast, mas que uma grande desmobilização no geral, né, uma galera muito voltada para a direita, então, e nenhum trabalho, assim, dos movimentos sociais mais presente na formação mesmo, né, tipo, algo muito incipiente, muito inicial. Tem o MTST que já tem um trampo muito bom, assim, que a gente, inclusive, tem bastante referência, mas que ainda tem muito espaço, assim, pra gente se desenvolver e crescer nosso trabalho. Então, estamos aí formulando, juntando agora vários camaradas aqui do estado, inclusive, para pensar direitinho qual que é o nosso plano, qual que é a nossa tática aí para esse próximo período. Aproveitar que agora estamos também nesse processo de congresso a nível nacional, acabamos de passar pelo nosso congresso estadual, também debatemos bastante como que aqui na região, o que a gente vai fazer e tudo mais. Estamos chegando aí nos finalmente desse planejamento e começando a colocar algumas coisas em prática já, mas estamos também aprendendo muito nesse processo, assim, estamos conversando com outros camaradas de outras categorias também, que estão na luta já há um tempo, com muitos ensinamentos para trazer pra gente, e está sendo uma experiência muito legal, muito importante, assim, acho que esse é o geralzão. Legal, pô. Sou o Gabriel Simeone, primeiro agradecer o convite, Pedro, Vitória. Bom, eu estou no MTST desde 2005, faço parte da coordenação do movimento. O núcleo de tecnologia existe, é um pouco mais recente, desde 2018. O MTST é um movimento que contribui com a organização dos trabalhadores que não têm onde morar, um movimento sem teto. E quando a gente começou a conversar sobre fazer um núcleo de tecnologia, é até meio curioso que o pessoal perguntava se nossa especialidade era invadir computador. O MTST existe para tomar a terra dos outros, invadir a coisa toda e tal. Bem, eu sinto desanimá-los, sinto desapontá-los. Não é nossa especialidade invadir computador. Vez ou outra, talvez tenha até quem faça, mas não é disso que a gente se organiza. O núcleo de tecnologia do MTST, ele tem como suas principais tarefas não só organizar desenvolvedores que queiram contribuir com a luta do povo, mas contribuir com a luta cotidiana do trabalhador sem teto com algumas ferramentas tecnológicas que a gente faz, tipo o Contrate Quem Luta, que é uma aplicação para reunir quem precisa prestar um serviço, sejam com cursos de tecnologia, que, por exemplo, em São Paulo, o núcleo de tecnologia dá aula em 5 escolas para adolescentes e jovens que queiram aprender a programar, seja na discussão mais ampla em relação ao como a tecnologia se insere no cotidiano das pessoas, né? Hoje é até engraçado se a gente falar isso, porque em 2018, quando surgiu a ideia do núcleo de tecnologia, a gente escutava muito na época do Bolsonaro que eram os robôs que estavam elegendo o Bolsonaro, né? É o robô do Bolsonaro para cá, robô do Bolsonaro para lá. E para nós soava muito esquisito, porque quem faz luta nos bairros, luta nas comunidades, nas ocupações, escutava a gente defendendo o Bolsonaro. E não eram robôs, eram pessoas, tão de carne e osso quanto eu e você. E a gente trabalha fazendo robôs. Então, passava o dia às vezes explicando e conversando sobre os limites dessas tecnologias e tal, e nos caiu um pouco a ficha de que é uma tarefa que devia estar para além de momentos eleitorais e momentos em que essa política ganha as telas por conta desses motivos ruins. Os trabalhadores em tecnologia têm um dever de contribuir com a luta das outras categorias e poderem trazer tudo que puderem para que ninguém mais seja enganado, seja acerca dos limites, seja acerca das possibilidades da tecnologia para a libertação e para o cotidiano da luta do povo. Então, é mais ou menos isso que o Núcleo de Tecnologia faz e mais ou menos esse tempo. Eu sou desenvolvedor desde 2016, mas eu tenho uma formação técnica de origem. Eu sou formado em automação industrial pelo Senai,
sei lá, 2003, algo assim. Tempinho. A gente tem um tempinho, mas minha profissão ao longo da vida foi motoboy. Eu trabalhei 10 anos com entrega. Antes até dos aplicativos, na época mais roots, na época do guia e tal. Zero saudade, era horrível. Não, você tá louco, abriu um guia na chuva, tá de brincadeira, coisa horrorosa. Não. E aí acabou que as portas foram se abrindo para trabalhar com desenvolvimento e, imagina, em 2005, 2004... na época que eu me formei nem tinha esse mercado de desenvolvimento que tem no Brasil hoje tem, que legal, e estamos aí pro debate, vamos trocar, aprender, muito curioso para conhecer a experiência dos companheiros também. Beleza. Falando assim, eu até lembrei, já veio gente aqui que era do núcleo de tecnologia do MTST, o Guilherme, o que faz o jogo Polarizando, eu lembro que ele falou que já fez um trampo com a gente. Na mesma apresentação, assim, mesma coisa, né? Ele falou, não, eu já participei lá com o pessoal do núcleo de tecnologia e tal. Lembrei agora que ele tava falando. Então a gente gostaria que vocês começassem falando assim, apresentando brevemente um desenho pra gente, assim, de como que tá estruturada essa área da tecnologia e de informação. Porque a gente sempre fala, a gente trabalha de TI, trabalho com TI, mas eu imagino que deva ser uma área bem ampla e bem complexa, assim, né? Em diferentes níveis. Eu mesmo sou completamente ignorante disso, assim, nem... Tenho um irmão que trabalha na área, às vezes ele me fala alguma outra coisa, inclusive eu consultei ele, né, pra não chegar aqui... pra não chegar aqui cru. E daí ele me falou, assim, de algumas áreas, né, que compõem, tipo... a TI, algumas muitas vezes não são nem consideradas e tal, e tem essa treta. Aí eu queria que vocês apresentassem assim pra gente, pra nossa audiência também, mais ou menos como que tá se organizando, assim, como tá desenhado isso. Você quer começar? Essa? Eu posso, sim. Dá um panorama geral, então. Você chega... Eu lembro com muita... Assim, na infância e na adolescência, se alguém chegasse pra mim e falasse, eu sou programador, você já imagina que o cara tá na NASA, assim. Caraca, programador, o cara manja da Matrix e tal. E essa é uma leitura muito comum. Hoje a gente dá curso em escolas, por exemplo, a turma, você fala que eles vão programar computador, isso tá na mesma chave da NASA. Assim, a gente se coloca enquanto... horizonte de expectativas no dia a dia, trabalhar com aplicativo, ser motorista, ser professor, mas não ser desenvolvedor. Existe um desconhecimento muito grande sobre a natureza do trabalho de desenvolvimento. Bem, trabalhar com TI, a primeira aproximação que você tem, para além dessa, da NASA, é alguém te pedir para formatar o computador. Se você chegar em algum lugar e falar, eu sou programador, mas tem um problema no meu computador, você pode formatar ele para mim? Então... A área ela é imensa e, a rigor, ela cresce com muita força a partir de uma automação cada vez maior dos processos, né? Se você pegar a realidade industrial, quando eu me formei em 2003, você tinha um controlador numérico, que era o torno CNC, você tinha os CLPs, o Gustavo está aqui, manja mais do que eu, ele tem um pouquinho mais de idade, né? Mas hoje não há absolutamente nenhuma área da nossa vida sem algum grau de automação e algum grau de digitalização. Essa televisão, por exemplo, ela tem um programa de computador dentro dela para funcionar e garantir as automações dela. Existem, em grossas linhas, quem trabalha com infraestrutura, cuida do funcionamento mais próximo da máquina, a memória, o quanto de bateria ela tem, o quanto de necessidade de internet ela possa ter, vamos dizer assim. Que é o infra, dá para chamar de DevOps, assim, muito genericamente. Você tem os programadores, e aí vocês têm programadores mobile, que são de celular, programadores desktop, que programam computadores, da mais variada cadeia. Tipo, se você for programar mecanismos de aeronave, em geral você vai usar uma linguagem chamada ADA, que quase ninguém no Brasil conhece. Mas para estruturar, você tem os trabalhadores da área de tecnologia, que são desenvolvedores, eles estão divididos aí entre júnior, pleno, sênior e especialista, que tem divisão de tarefas dentro da produção de softwares na empresa, organizados por um PO, às vezes, um gerente. A forma de trabalho nas empresas, ela é, via de regra, uma forma industrial, em que cada desenvolvedor pega uma pequena parte da aplicação para fazer, né? O que torna, inclusive, o trabalho bastante dolorido, às vezes, né? Porque não é todo desenvolvedor que tem dimensão de onde vai ser usado e como funciona. E aí, como
muitos dos desenvolvedores hoje são home office, você tem um sofrimento psíquico, às vezes, de ter que lidar com um problema sozinho, de não entender o sentido do trabalho que ele tá fazendo ali. Uma profissão, nesse sentido, tá interessante, porque não se pede diploma para desenvolvedor, né? Foi uma das coisas, inclusive, que me atraiu para a área. Se você quiser trabalhar como motorista, vão lhe exigir uma CNH. Não dá para trabalhar de motorista sem CNH. Não há CNH para desenvolvedores. Há, para ficar com um paralelo, pegar o carro e dirigir o carro. Então, é uma profissão nesse sentido democrático, você consegue pegar e fazer, mas ela esconde um outro lado, que é a cobrança e a incompletude permanente, a sensação, a síndrome do impostor, de você... Quem é honesto, né? Quem tenta trabalhar de forma correta, se oferecer para fazer coisas e não necessariamente você tem segurança do que você está fazendo, porque a tecnologia muda muito, né? O tempo inteiro. Agora você tem aí o desafio da inteligência artificial se colocando, ameaçando tirar emprego de desenvolvedores. E de fato, talvez isso aconteça mesmo, porque ela pula etapas, vamos dizer assim, ela consegue, assim como toda a máquina é uma extensão do humano, a máquina é uma parte postiça do humano. A inteligência artificial é tão ferramenta quanto um alicate. A questão é que ela consegue fazer coisas de forma muito rápida e muito interessante. É um desafio que está se colocando, né? Uhum. A gente acabou de vir de um período chamado de layoff, que é, para quem não é da área, foram grandes demissões que rolaram em grandes empresas, e isso pressionou bastante o mercado e está todo mundo, acho que, vamos dizer assim, bastante assustado, e quem não foi mandado embora talvez esteja aí com a perspectiva de talvez ser. Tá? Acho que tentei dar uma geral, não sei se falei bobagem aqui. Não, acho falei. Que é bem isso mesmo. E acho que até, assim, partindo desse último ponto, assim, desse gancho que você deixou, até a gente tem discutido com alguns camaradas nossos, assim, essa questão do layoff. Inclusive, um camarada nosso trabalhava no C6 e foi demitido nesse processo, né? E aí ele conversou com outros trabalhadores que trabalhavam com ele, que continuaram, que também foram demitidos. A gente tentou fazer algumas conversas até para entender melhor, né, como que está a situação dessas pessoas, como que a gente poderia ajudar, o que a gente poderia fazer. E é muito curioso porque é um movimento que você vê que ele não é espontâneo, né? Nossa, aquela empresa tá meio mal das pernas, Americanas, né? Nossa, é o caso isolado ali da Americanas. Não, praticamente todas as empresas estão mandando de 10%, 15% dos seus funcionários embora, e inclusive muitas, né, com processos seletivos abertos, contratando, inclusive recontratando funcionários que foram mandados embora. A gente viu denúncias desse tipo. Muitas vezes pagando salários menores, com condição do PJ, né? Os caras tinham uma condição ali de estar com a carteira registrada, mas para voltar agora você tem que voltar no PJ. E é o que o companheiro colocou. No fim, agora todo lugar, todas as grandes empresas, você vê que a palavra da vez é a eficiência. Todo mundo tem que ser eficiente, tem que buscar ser o mais eficiente, gastar o mínimo possível, conseguir o máximo de resultado, o máximo de lucro para a empresa. E isso vem desse processo, dessa pressão, assim, né? Como o companheiro trouxe, de que, você tá vendo que seus colegas estão sendo mandados embora, sem motivo. Não tem motivo para estar mandando essas pessoas embora. Você vai ver quem foi mandado embora, o cara fala, não, tava trabalhando normal, meu chefe tava falando que tava tudo bem, e a empresa precisou fazer um corte estratégico, inventa uma desculpa, e fica por isso mesmo, né? Como é que você vai contestar algo desse tipo, né? E curioso que até no caso do C6, a gente observou até algumas coisas bem características muito específicas da categoria, né? Porque tinha, como o Gabriel colocou, tinha essas promessas antigamente, né? De que, a categoria você entra e se você trabalhar aqui com a gente, né? Principalmente quando estava mais aquecido o mercado, aí você tem esse salário aqui, que era um salário bom, mas se você performar bem, cumprir tais metas e bater tais resultados, você tem essa bonificação aqui no final do ano, uma PLR, algo do tipo, né? E uma das coisas que tem sido atacada nesse processo são essas PLR, são esses benefícios, são esses bônus que inclusive eram promessas que esses trabalhadores receberam para entrar nessas empresas e agora estão sendo ou demitidos ou de alguma forma cortados esses benefícios, né? Então, isso é uma realidade assim de 2023 que, na nossa avaliação, tende a se agravar cada vez mais. Não é algo que a gente, vai melhorar para o ano que vem. É uma questão do pós-pandemia, daqui a pouco vai melhorar. Na verdade, não. O que a gente está avaliando é que
aumentou a demanda com a pandemia, porque do dia pra noite teve que tudo virar digital. O pessoal teve que pagar mais mesmo e agora estamos fazendo o processo de abaixar esses salários, geral, não é nem no Brasil, é um movimento mundial no fim das contas. Inclusive porque o Brasil está inserido nesse processo a nível mundial, uma vez que essa mão de obra pode hoje trabalhar para os Estados Unidos sem nenhum desafio, né? No máximo a questão da língua é o maior dificultador assim, desse processo. Então se o cara pegou ali o inglês bom, ele já consegue trabalhar para os Estados Unidos e ganhar em dólar. Então isso afeta, né, as condições da pressão em cima desse trabalhador a nível mundial mesmo, de fato, né? Acho que, do geral, acho que está respondido, né, assim, a pergunta. Pode crer. E daí o Gabriel ele tinha falado do pessoal da infraestrutura, né? Pessoal, os desenvolvedores. Mas aí também tem uma área de banco de dados, pessoal do suporte também entra. Então, tem uma infinidade aí de camadas que vão desde a prototipagem e construção de ferramentas de software, né? Que são programas que vão rodar dentro do computador ou dentro do celular para atender alguma demanda. E aí, dentro da produção desse software, você tem gente responsável por cuidar do dado das pessoas, por formatar os bancos de dados, garantir que eles sejam seguros, garantir que eles sejam leves. Tem quem se preocupa com a parte de design, por exemplo. Um logo como esse é super bonito. Tem quem no desenvolvimento se especializa em torná-lo algo vivo, algo manuseável por um site, né? Tem aqueles que não se preocupam com fazer programas, tem aqueles que se preocupam em ajudar as pessoas a usar os programas, né? Que aí vai para a parte do suporte, que garante que as pessoas entendam o que aquele programa quer fazer e tudo, e você tem toda uma boa discussão aí acerca de acessibilidade. Agora, na pandemia, muitos serviços foram para dentro do meio digital, né? E não necessariamente as pessoas têm facilidade de acessar. Para alguns, é uma mão na roda. Quem cresceu com o celular na mão, olha e fala: poxa, que sacada eu poder tirar a carteira de trabalho pela internet. Sabe, eu tive que tirar a minha de novo recentemente. Pô, não botei o pé em nenhum lugar. Isso é uma comodidade muito grande. Agora, alguém que está acostumado a fazer isso presencialmente, muito provavelmente não vai conseguir mexer. Então, você tem todo um grupo de pessoas que hoje existe dentro das empresas, que é o pessoal de suporte, mas não vai muito para além. Então, tem toda uma camada de profissionais de tecnologia que deveria existir, que deveria ser contratada, que deveria ter atenção, e não existe. Então, você tem... Minha mãe tem uma baita dificuldade de acessar essas coisas, e quem ajuda ela somos eu e minha irmã, né? Então, toda essa camada de pessoas que produzem os programas e que ajudam as pessoas a chegar até os programas, dá para você entender como profissionais da área da tecnologia. Certo. Eu acho que tem você estava falando dessa questão da acessibilidade, e aí tem aquele aplicativo e-saúde, né? Que é pra você marcar... É uma porcaria. Marcar a consulta no postinho. E eu não consigo, cara. Eu tô há mais de 2 anos, porque eu preciso ter o número lá do cartão família, eu não tenho. E aí eu vou no postinho e falo assim: ah, não, a moça vai fazer a visita lá na sua rua, e aí você fica esperta. Só que, tipo, a gente trabalha, não tem como ter acesso, ficar em casa esperando o horário que a moça vai passar. E eles jogam muito na conta do: ah, não, vai olhando no aplicativo, que um dia vai aparecer a lista, você vai poder agendar, né, a especialidade que você quer passar, e já era. E eu acho que um problema dessa questão da automação também é afastar esse contato físico, presencial, humano, e de saber às vezes o que tá rolando. Porque, por exemplo, agora tem uma treta no postinho, que antes qualquer lugar, se você fosse para atendimento emergencial, você conseguiria passar. Mas se você for numa UBS que não é a sua, você não vai ter o tratamento ali. Você é indicado para voltar na sua UBS. E, tipo, se você ficar só no e-saúde, buscando um dia conseguir agendar sua consulta, você não vai saber. Não, fora que eu acho que tem uma sacada estratégica também dos caras colocarem o serviço automatizado, né? Eu vejo muito isso, sei lá, eu já precisei acionar a Enel por problemas na rede lá da minha rua, assim. Boa e sorte. tem muita coisa que não tem opção no menu. E aí, se não tem, os caras basicamente falam: ó, infelizmente a gente não pode te ajudar, viu? Boa noite. O atendimento foi bom? Dê sua nota. Não, é embaçado. E daí, às vezes, cai até pra galera que vai atender, sei lá, num chat, alguma coisa assim, que aí vai pegar a população já com o sangue no olho, assim. Uma porcaria. E outra questão que você estava falando dessas pluralidades de profissionais. A nível geral, assim, qual que é o grau de relacionamento entre todos esses trabalhadores, pelos trabalhos de vocês? São vários, né? Tipo,
Existem, como o Gabriel falou, né? No desenvolvimento de software existe aquela parte industrial ali que tem a tua equipe, tu precisa fazer o teu pedacinho, e aí você tem um grupo de desenvolvedores, às vezes com caráter certo, mais interdisciplinar, às vezes mais especialista numa questão específica, né? Depende de como a empresa funciona, como o pessoal se organiza, mas também temos várias situações, por exemplo, principalmente um exemplo bem claro, né? A galera que programa, do pessoal que vai fazer o suporte disso. Muitas vezes a gente tem um distanciamento gigantesco. Às vezes é inacessível. O cara do suporte, ele nunca teve nenhum contato com quem desenvolveu a ferramenta e vice-versa. Mas dentro dos times de desenvolvimento, quando isso acontece no mundo ideal, assim, né? Porque também tem situações que é um cara só lá e boa sorte, né? Mas no mundo ideal, quando tem uma equipe, existe uma colaboração bem próxima, assim, do pessoal, até porque é uma atividade que muitas vezes o pessoal fica meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, precisa entender ali num contexto maior, e às vezes é um negócio que outra pessoa que mexeu, então essa parte do compartilhar o conhecimento é muito desafiador no fim do dia, e aí acaba precisando, dependendo muito da ajuda mesmo do próprio time, do pessoal se ajudar. Então tem algo bem próximo no mundo ideal, se tiver equipe, se tiver orçamento, mas muitas vezes tem um distanciamento muito grande que é muito prejudicial, inclusive para a experiência dos usuários, no fim das contas, né? Que é, como você colocou, no caso do e-saúde, é algo com certeza muito distante. E o que é muito curioso, né? Quando você vai ver, inclusive, essas ferramentas públicas, a gente está falando muitas vezes de licitações que uma empresa pega, entregou o sistema, pronto, aí o governo paga, acabou aí a relação. E no fim, quem sofre, nesse caso, com certeza é o usuário, né? Não tem uma equipe pensando, tentando evoluir essa ferramenta, resolver os problemas. Então, quando a gente está falando principalmente de desenvolvimento de software para o governo, né, que acaba caindo no cenário da licitação, é algo que é muito difícil, assim, de dar certo no fim das contas, porque não é nem uma equipe, de fato, que está trabalhando nesse projeto, né? E também, geralmente, é um negócio com um prazo muito reduzido, um orçamento baixo, mas para essas empresas vale a pena, né? Consegue tirar um lucro desse dinheiro e aí entrega qualquer coisa. Fica por isso mesmo. E rola algum tipo de hierarquização, assim, ó, Com dentro certeza. dessas funções? Tipo, quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem melhores condições de trabalho, quem tem menos? Sim. Dentro do desenvolvimento, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Acho que a realidade, ela insiste em nos desanimar e o desânimo é a arma do capital no coração do trabalhador, porque ele cega a perspectiva, diminui o horizonte. Trabalhar com desenvolvimento é uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, por alguns motivos, né? Tem essa questão salarial. Um desenvolvedor, ele tem muita resistência, assim como qualquer outra profissão, de contar o quanto ele ganha dentro da empresa. Mas tem uma aplicação chamada Glassdoor, que você entra um site onde todo mundo anonimamente conta quanto ganha e qual que é a experiência dentro de cada empresa. O Glassdoor é talvez um bom exemplo de como desenvolvedores trabalham. O segredismo, vou guardar o segredo industrial, não vou deixar ninguém saber como eu faço e é o meu jeito e tal. Tem muito pouco futuro no desenvolvimento. As maiores aplicações, as mais importantes hoje, elas são todas de código aberto. Toda a forma como ela funciona está exposta, tem um site bem legal, se você está entrando do desenvolvimento agora, assim, esbarra lá, chama GitHub, tipo, estão muitos códigos muito legais, muito prontos, com muita gente muito boa que fez. Então existe uma natureza colaborativa no trabalho do desenvolvedor que, se você tem com quem conversar, se você às vezes trabalha num ambiente de empresa legal, eu já trabalhei em empresas muito legais. Poxa, tu faz amigos, cara, você ser ajudado, você ajudar, é um negócio que faz muito bem. O movimento operário da década de 80, eu nasci na década de 80, quem sou eu para falar do movimento operário da década de 80? Mas havia um exercício de formar ferramenteiros e formar especialistas na questão da segurança do trabalho. Por quê? O companheiro da segurança do trabalho, ele precisava ficar atrás de quem estava trabalhando na esteira e trabalhando na linha de produção para orientar e dizer, faça desse jeito, não faça daquele. E era o fiscal de métodos. Esse cara devia ser o olho do patrão, mas ele não era. Ele era um companheiro de luta que estava ali para ajudar o outro companheiro e ao invés de fiscalizar e denunciar, ele ensinava.
Mano, vai um pouco para cá, vai um pouco para lá, pega assim, pega assado. E a partir disso se criavam os laços necessários para a organização dos trabalhadores. Desenvolvedores é muito parecido. O desenvolvedor, ele tem por natureza ajudar o outro desenvolvedor a fazer. E o desenvolvedor que é mesquinho, que fala, não vou fazer, não vou isso, não vou aquilo, ele raramente prevalece. Existe uma coisa na natureza do trabalho que é legal, que é divertido e é bom e facilita a relação. Tem um mal que acomete a maioria dos desenvolvedores, chama burnout. É uma doença, eu odeio esses nomes em inglês, mas que é uma estafa, uma exaustão completa. Você senta na frente do computador e não consegue fazer nada. Acho que os desenvolvedores hoje, eu tenho vários amigos que deprimem, que são ansiosos às vezes, tem a questão do burnout. Uma das grandes coisas que eu acho que nós devemos debater na categoria e conversar com os outros desenvolvedores é o senso de não solidão. De que você não deve só ajudar o outro a codar, que você não deve só ser ajudado por outro a codar. Você também é um recurso. O desenvolvedor, o coração do desenvolvedor, a cabeça do desenvolvedor é um recurso tão importante quanto o conhecimento na linguagem. E isso é um negócio que passa batido de tudo isso que nós estamos conversando. Como você passa o dia olhando para uma tela, você passa a melhor versão de você. Assim como aqui nós estamos sendo filmados. Certamente o companheiro organizou as coisas de uma forma muito legal para que sejam vistos no melhor ângulo e com a melhor luz. Quando você trabalha o dia todo olhando para uma câmera e falando e se colocando, você também coloca a sua melhor versão para passar confiança e tal. Só que nós não somos uma versão, nós somos completos. O que acontece com todo o resto? Uma hora vai acumulando, uma hora estoura. Então essa questão da relação é um elemento chave de autocuidado, de autoproteção, uma categoria de organização muito difícil do ponto de vista sindical, uma categoria que acredita no individualismo liberal, acredita na ideia do ser empresa mesmo, mas que tem na característica do trabalho, diferente do professor, por exemplo, que é muito acostumado a entrar e fazer a sua aula com um conjunto de estudantes, um desenvolvedor jamais poderia se colocar num negócio desse, porque não há nenhum desenvolvedor que faça as suas coisas do zero. É natural copiar o código do outro, não é mal visto você pegar o código que alguém fez e colocar lá, ninguém reclama, mas apesar da natureza do trabalho, você vê como o capitalismo é maldito. Apesar da natureza do trabalho poder potencialmente oferecer para o desenvolvedor um ambiente muito saudável de trabalho, 90% das empresas têm um ambiente tóxico que adoece as pessoas. Pode crer. Essa questão da dinâmica do trabalho ela é muito importante para como a gente vai, de fato, viver, né? E você estava falando sobre os tipos, né, de trabalhadores da tecnologia da informação. E, tá muito distante, assim, da gente, pelo menos que não é da área. O que a gente conhece é o cara da net, que vai uma vez no ano, não vai pra retirar a caixinha, e sua mãe fica xingando ele no telefone. E meio que é isso, né? E hacker, história de internet. E eu queria que vocês mencionassem um pouco dessa dinâmica, né? Focando na importância que o distanciamento presencial tem para fomentar esse tipo de problema. Porque eu já fiz alguns trabalhos com sindicato para coisa de eleição, e aí eu já fui em alguns lugares que é de trabalho público, né? Então, por exemplo, o horário de almoço. É um refeitório gigantesco, tem 300 pessoas, e aí tá todo mundo ali conversando. Eu sou de determinada área, quero saber da área do meu colega, eu vou, sento na mesa dele, troco ideia. Mas o pessoal da informação não tem isso, né? Tipo, quando eu acho que é um pouco... Tem a sorte de trabalhar em um prédio, você sai da sua casa, que não fica aquele reduto ali voltado só ao trabalho, ao cansaço, essa própria exaustão. Também tem esse incentivo de competição, né? Você estava falando da questão de poder copiar o código, de precisar da ajuda de outros desenvolvedores. Eu nem sou da área, eu estudei, eu fiz o técnico na ETEC, né, em informática, e eu vejo o anúncio, cara, direto, que é o Bradesco vai lançar um curso, que aí você tem que participar desse curso para poder ingressar no processo seletivo. E eles abrem, 7.000 vagas, assim, para inscrição do curso, mas o ingresso mesmo para trabalhar é, 200. Então, já é uma competição que você já entra, caralho, sou eu aqui, mas, 900 pessoas, 800 pessoas disputando uma vaga. Então, já é uma coisa que impacta de início, né? Já entra pilhado. Então, e isso é muito legal, porque você falou, porque
Isso acaba, né? A gente tava discutindo com um colega esses dias e a gente tava falando mais ou menos dessa questão de como isso acaba meio que deformando, né, essas pessoas, ao invés de formá-las politicamente, em relação ao trabalho, porque no fim acaba moldando elas para fazer as coisas dessa forma mais individualista, né, focando em você, resolvendo você mesmo. E até como você falou, né, muitas vezes hoje em dia quando a gente vai ver, né, como que o mercado se vende para fora, né, nossa, tem um monte de vaga que paga bem e você vai trabalhar no escritório tomando café o dia inteiro no ar-condicionado. Como é que você vai querer reclamar de algo assim? Na prática, quando a gente vai ver, é muito difícil você conseguir entrar, você precisa se esforçar muito, né? Fazer um curso e se dedicar e gastar muitas vezes dinheiro que você nem tem, e muitas vezes você não consegue também essa sua primeira vaga, que é muito difícil de conseguir, tá todo mundo disputando agora. E isso é do capitalismo, né? Essa é a dinâmica do capitalismo. E isso, no fim, ao invés de aproximar esses trabalhadores, faz com que eles se distanciem cada vez mais, porque tá todo mundo disputando um contra o outro. Eu lembro que, por exemplo, você falou do técnico, né? Eu também fiz técnico, mas eu tava fazendo as contas mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu fiz técnico na ETEC de São Vicente, que eu era de lá. E aí eu terminei o técnico junto com o médio, e aí eu passei na UFABC, lá em Santo André. E aí quando eu fui pra UFABC, primeiro, né, aquele baque de, tô na faculdade, fora longe de casa, preciso arrumar um emprego. Então tenho que ir pra cima conseguir o meu primeiro trampo, provavelmente um estágio, porque é o que você consegue, né, começando a faculdade. E aí quando eu consegui o meu primeiro estágio, que não foi nada fácil, porque você tem que fazer um monte de entrevista e tudo mais, você vê que é um negócio que você meio que tem que se vender ali, na sua primeira experiência. Você tá fingindo que sabe o que tá fazendo, e aí o cara, se ele comprar que é isso mesmo ali na entrevista, ele vai te dar um contexto, te apresentar algumas coisas, e aí com essas informações que você tem ali no começo, você tem que se mostrar e se vender e mostrar que você sabe. E aí é uma competição eterna depois disso, porque a questão do salário na categoria, né, desses júnior, pleno, sênior, tá totalmente ligado a essa questão de quem consegue se vender melhor no fim das contas. E não tem nada a ver com o que você ajuda, o que você ensina o seu colega do lado, como que vocês trabalham coletivamente. Tá, na verdade, totalmente vinculado à lógica capitalista. E aí isso faz com que as pessoas realmente fiquem com essa ideia de cada um por si desde sempre, né? E uma coisa muito legal que a gente estava discutindo também é que, e quando que a gente quebra isso, né? Porque também não é isso não é algo do trabalhador de tecnologia, né? Mas por que a gente vê isso tão acentuado na categoria? Uma ferramenta muito importante nesse processo é o próprio sindicato. O sindicato deveria fazer essa disputa de consciência de classe, de consciência de luta, né? De que os trabalhadores unidos conseguem conquistar melhores direitos, melhores condições de trabalho. E aí, N fatores, né? Quando a gente olha para a categoria, no fim, todas as empresas têm tecnologia, então se todas as empresas têm tecnologia, desde a Ambev até um banco, tem que ter um trabalhador de tecnologia lá. Então, o cara pode ser desde do sindicato dos alimentícios, como do sindicato dos bancários. Ele não tem o sindicato dele pensando a questão da categoria dele. Quando tem, é só para algum nicho muito específico, que é os trabalhadores que trabalham em empresas de tecnologia que só fazem tecnologia. Aí talvez vão para o sindicato mais focado em tecnologia. Mas quando você vai ver na prática, a maior parte desses trabalhadores são PJ. E nem pode ter sindicato. A grande maioria. A grande maioria é PJ. Não, eu só fazer um adendo aqui, eu achei interessante isso, de você falar desse processo de você conseguir o emprego, né? Que eu acho também importante a gente destacar a condição material da classe trabalhadora no Brasil. A gente tem uma maioria não branca num país que é racista. Então, eu conheço casos, assim, né, da galera que trabalha nessa área e, o cara, para conseguir um trabalho, para conseguir uma promoção, ele faz todos os cursos, faz todas as certificações e tá esperando há anos, assim, a oportunidade de chegar. E não chega, né? A gente sabe, assim, até é um debate constante que eu tenho aqui, né? Que a gente, não é um debate, é uma conversa, né? Eu já sou formado há um tempo, ela tá se formando agora, e pra gente é uma realidade, né?
por exemplo, ela se formando em Direito numa puta universidade da elite paulistana e tem que ficar trabalhando de garçonete, tá ligado? Tipo, eu tenho mestrado, nunca trabalhei na área, nunca consegui um emprego na área, assim. É muito difícil. Então, a cor da sua pele, o seu CEP também vai cantar ali na hora, né? De você conseguir essa oportunidade ou de você conseguir avançar dentro da área também. É a indicação, né? A indicação é o melhor diploma. É o que resolve. Cara, tem um negócio que assim, o contrato de quem luta, que é a ferramenta, é como se fosse vamos dizer assim, para encurtar um Get Ninjas do povo. Hoje aqui em São Paulo, você precisa de um pedreiro, alguém para ajudar você a limpar a casa, fazer qualquer coisa. No número de WhatsApp, sem mistério, sem rodeio. Você vai lá, bate no WhatsApp, chama quem você precisar, o algoritmo vai encontrar um companheiro que vai te ajudar a fazer o trampo que você precisa. É uma ferramenta de trabalho que nós construímos no contrato de quem luta. Tem um negócio sobre que assim, é muito curioso aqui em São Paulo, que quem cresceu na classe média, quem cresceu estudando num colégio melhor, um colégio que não é um colégio público, cresce com networking pronto. Cresce com o amigo que foi trabalhar no exterior, cresce com um amigo que é da empresa de marketing, tem um outro amigo que é dentista, e tem um outro amigo que trabalha em banco, e tem um amigo de outro lá que trabalha com veterinária, de modo que quando você sai da faculdade, a melhor agência de emprego é o seu CEP. A melhor agência de emprego é a escola que você estudou, que você já vem com a indicação pronta, o negócio vai meio que no automático, ao ponto que, estou citando o contrato de quem luta nesse ponto, quem é da classe média em São Paulo depende do porteiro para indicar um trabalhador da construção civil. Quem é da classe média em São Paulo depende da outra diarista para indicar a diarista. Sabe por quê? Porque não tem nenhum amigo pedreiro. Ninguém da família dele é diarista. Então, a segregação socioespacial ela é terrível ao ponto que ela precisa do contrato de quem luta para indicar um pedreiro para ela. Nós indicamos com o maior prazer, uma felicidade do mundo, trabalho bem feito, com condição de conversar. O núcleo de tecnologia, a gente tenta um pouco furar essa bolha com o desenvolvimento. Como assim? A gente estava falando do processo de adoecimento do desenvolvedor, que não é privilégio do desenvolvedor, não. O home office, que é uma pauta grande na discussão do trabalhador em software, é uma pauta que esconde um outro negócio. E quem não tem casa? Faz home office aonde? E quem mora, estão aqui no estúdio deve ter, sei lá, 15, 18 metros quadrados. E quem mora com os parentes nesse lugar de 15, 18 metros quadrados vai fazer home office aonde? Sentado no banheiro com o notebook no colo? Então, assim, é um negócio que nem chega o debate, porque não se colocam as condições materiais para isso. O que a gente tenta fazer para ajudar, né? Acho que todo desenvolvedor, como eu disse, um otimista, todo desenvolvedor que você trombar, você pode perguntar para ele. Fala o nome de um desenvolvedor que te ajudou. Tá na ponta da língua. Eu tenho uns 4, 5 aqui. Quando eu era bem juninho, ainda acho que eu sou um pouco júnior, né? Não sei muito pouca coisa, sei muito menos do que eu gostaria. Eu tenho aqui de cabeça um nome de uns 4, 5 desenvolvedores que nem socialista os caras eram. Perguntar para eles e até voltar no Bolsonaro. A gente evitava de falar disso para não atrapalhar o cotidiano do trabalho. Mas eu sou grato, assim, de uma forma, esses companheiros, cara, que pegaram pela mão, assim, e falaram, não, vem cá, mano. E às vezes entregava a aplicação pronta na tua mão para você apresentar na review e falar que foi você, para você não passar vergonha, sabe? A solidariedade de classe, ela emerge aonde está a classe. Onde tiver trabalhador, onde tiver gente passando dificuldade, vai ter outro trabalhador para esticar a mão. Cabe a nós que estamos se preocupando em organizar os trabalhadores, em criar momentos, em fomentar, em fazer com que a solidariedade seja bem vista, em fazer com que ajudar os outros seja algo que faz bem. No núcleo, o que nós tentamos fazer, você tem hoje 12 grupos de organização. Vamos supor lá, você programa em Python. Eu programo em Python, adoro Python. Tem lá o grupo que tem 50 e tantos desenvolvedores Python no núcleo de tecnologia e cada um deles está num projeto diferente. Tem um que está ajudando o back-end do contrato de quem luta, tem um que está ajudando a fazer site, tem um outro que está ajudando lá a horta automatizada do Dandara a não precisar ficar ninguém botando a mão. A gente automatizou uma horta lá. Um negócio legal pra caramba. E aí o que acontece? Toda reunião do projeto auto-organizado, sem ninguém. O que a gente faz, às vezes a gente vende um site, vende um trampo, pega o dinheiro e dá para os alunos. E a gente pega e desse jeito um menino novo que está começando, ele consegue pelo menos receber um pouquinho, chegar na casa da mãe dele e falar, mãe, eu ganhei R$200 para fazer isso aqui. É muito menos do que vale às vezes o trampo, mas só de chegar com alguma coisa em casa, a mãe já pira e fala, estuda menino, vai nisso aí que dá resultado. E dá mesmo, vale a pena. Não tem só esse negócio de ser Uber e ser segurança não. Assim, todo mundo consegue.
minutos. Aí o que a gente faz? Até me alonguei aqui, a gente se empolga um pouco. Que toda Não, reunião... tem que se empolgar mesmo, pô. Todo mundo chega e fala no projeto voluntário que está trabalhando. Chega aquele cara fala da horta, o cara fala do contrato, o cara fala do site. E o cara que é mais sênior, que é mais antigo, ele conta mais ou menos com uma aula. Mas aquele que é o Juninho, que é o novo, ele chega e fala, putz, eu fiz isso aqui, mas acho que está tudo cagado. Abre o código aí, filho, vamos fazer junto. Num ambiente que, como não tem patrão, ninguém é obrigado, é todo mundo voluntário, as pessoas vão se sentindo à vontade naturalmente ali. O cara que é mais antigo, a companheira que é mais antiga, vai ajudando os mais novos. Ixi, já aconteceu tanta coisa. Gente que trocou de trampo no meio de projeto que mudou, a gente às vezes tinha pensado a ideia de um projeto, no meio da reunião o projeto ficou outro. Mas assim, um negócio que anima muito é que a gente tá ficando amigo, sabe? A gente tá ficando bem amigo e às vezes só o fato de você estar numa reunião sem pressão, poder conversar, cada um fala de um jeito, né? Cada um conta a sua história de um jeito. Eu estou contando aqui a história do núcleo. Minha tarefa é fazê-la bem. Mas nem todo mundo fala bem. Tem gente que, se você pedir para contar a história, ela tem a história perfeita no coração dela e não sai. Mas ela fala bem com trampo. Ela bota o código em pé. É mais ou menos como alguém que te chama para visitar e prepara uma refeição bonita. É o jeito da pessoa falar com você. A gente tem que ter um ambiente que a gente possa falar como trabalhador, não só com discurso. Eu tenho uma crítica muito grande a esses ambientes de militância que fica com discurseiro e reunião para marcar reunião. Pelo amor de Deus. Ninguém mais aguenta reunião. Não é verdade? É verdade, é verdade. Estava falando isso até um pouco antes aqui de começar. Vai me queimar na minha organização, mas é verdade. Nas duas, né, amigo? Nas duas. Reunião é bom quando eu tenho que juntar para reunir e fazer. Reunião para falar de reunião é comentário. Com todo o respeito aos grupos de estudo. Mas nós não fazemos, nós não vamos mudar o mundo só estudando ele. Pode crer. O companheiro Barbudo já falou, né, que cabe a nós transformá-lo. A gente se esforça, não sei se a gente está conseguindo, mas o trampo tá lá. É isso. Pensando nessas questões que a gente conversou agora, nessa dinâmica do trabalho, nas potencialidades de fazer de uma forma diferente, queria que vocês mencionassem, para além das que vocês já disseram, as dificuldades e as ameaças, assim, que permeiam o ambiente do trabalho da tecnologia. Acho que, de repente, seria até interessante aprofundar um pouco na questão do layoff que vocês estavam falando, né? Com o movimento global. Você já falou bastante de saúde mental e tudo mais. Acho que talvez, pelo que eu acompanho, assim, pelo que vocês falaram, também é uma grande ameaça, assim, né? Até por conta da inteligência artificial, o nível de desenvolvimento, assim, tal. Acho que ameaça diretamente, né, o trabalho de vocês. E acho que, assim, tem a questão da inteligência artificial, que eu acho que a gente ainda nem tem clareza ainda de como que isso vai impactar de fato. Tem várias especulações, mas acho que com certeza, uma certeza que a gente pode tirar disso é que vai mudar muita coisa. E não vai demorar muito. Essa é uma realidade que tá batendo na nossa porta e não tem como a gente falar, não, vamos dar uma segurada. Não tem essa opção mais. Agora, voltando a essa questão do layoff, acho que tem alguns elementos interessantes, assim, pra gente pensar. Primeiro, aquela conversa que a gente estava tendo um pouco antes, de que quantos são, afinal, desse layoff? Quem sabe, no fim das contas, quantas pessoas estão sendo mandadas embora? Tem uma plataforma, que acho que é Layoffs Brasil, se eu não me engano, que é um colega nosso, até que a gente tem um contato que está fazendo como se fosse uma plataforma para o pessoal se colocar, falar, fui demitido, estou à disposição, se quiser contratar, e aí meio que também já vira uma ferramenta de RH, né, também para as empresas irem lá e contratar as pessoas que estão sendo mandadas embora nesses processos de layoff. Mas o que é curioso é que a gente pesquisando, né, tipo, até para formular melhor, entender como que é esse movimento, a gente achou em algumas pesquisas, né, algumas estimativas de que só nos primeiros 3 meses desse ano a gente já teve 80 mil demissões, que é um número bem expressivo, porque não é uma categoria gigantesca. Quantos milhões de trabalhadores, de programadores tem no Brasil? Se tiver 1 milhão, na verdade, eu acho que é bastante. Então, é um número próximo de 100 mil em 3 meses. Então, desse processo todo de layoff que aconteceu aqui no Brasil, quantos trabalhadores foram demitidos, afinal? Ninguém tem essa noção. Temos noções de grandes empresas que fazem grandes layoffs e aí acaba aparecendo na mídia. Nubank mandou não sei quantos mil funcionários embora. Esses outros bancos digitais também. Aí você vê, um número muito expressivo. 10%, às vezes 15%. É um número bem significativo. E tudo isso tem esse impacto direto nesse trabalhador que foi mandado embora. Às vezes tinha planos, estava
fazendo um monte de coisa na vida e agora tem que se reorganizar completamente, ou tá até passando alguma dificuldade, e é muito mais difícil você estar desempregado passando dificuldade, né? Agora, no fim, tem um impacto em toda a categoria, porque tem todo esse fenômeno que a gente estava falando da pressão que vai cair em cima dos ombros desses trabalhadores, e a palavra de ordem agora é eficiência. Em várias grandes empresas, até nessas grandes corporações aí que a gente conhece, como Google, Microsoft, todo mundo está falando que a palavra do ano é eficiência. E como que essa eficiência se dá no fim das contas? É mais pressão em cima do trabalhador. E essa é uma realidade não é um privilégio nosso, da nossa categoria, né? Mas que nessa categoria, com esse tipo de trabalho e lidando com números grandes, né? Milhões de reais rodando na plataforma, e aí se você ficar fora do ar, a pressão vai para cima do trabalhador. Inclusive quem vai ter que arrumar o problema é o trabalhador. E aí, no fim, acaba caindo na questão mental, né? E o que é muito curioso, quando a gente vai falar do home office, que foi imposto para todo mundo por conta da pandemia, e agora também estamos nessa luta aí, as empresas estão nessa luta de fazer o trabalhador voltar, porque questões de performance e tudo mais, mas quando a gente vai analisar também a questão do home office, tem consequências grandes, assim, no dia a dia desse trabalhador, porque, pô, você ir, acordar, pegar o trem, ir pro trabalho, tem um deslocamento, é cansativo, mas no final do dia você pegou o trem, entrou na tua casa, acabou o trabalho. O cara do home office não é bem assim. Muitas vezes ele terminou, bateu o ponto, começa a pensar no que ele tem que fazer amanhã. E ele tá trabalhando ali, mesmo sem fazer nada no computador, mas tá trabalhando, pensando. Às vezes tá tomando um banho e, puta, lembrei aquela solução que eu tava lá batendo cabeça, dá pra fazer desse jeito. E fora do expediente. E começa a codar. E muitas vezes, quando não tem direitos trabalhistas, o cara vai, abre ali, hora extra. Vou resolver meu BO para amanhã. E isso é uma realidade. Até de madrugada, em algumas situações, isso é super acessível, super possível. É e muita questão do direito mesmo. Até a questão da estrutura, né? Eu tenho um casal de amigos que são da área, e aí, tipo, o escritório é no quarto. Então, tipo, pô, eles têm um monitor bem grande, assim, né, pra facilitar, pra não dar problema de visão também. E aí eu falei assim, qual foi a última vez que você assistiu um filme? Ele, pô, já faz um mês. Eu falei, por quê? Ele, porque eu olho pro computador e eu penso trabalho. Se eu for mexer pra colocar o filme, eu vou começar a fazer coisa do trabalho. E, por exemplo, o cara que trabalha no home office, às vezes ele acorda e abre o computador. Porque já vai adiantando alguma coisa, já bate o ponto, já vai pensando ali, já vai aquecendo, e aí vai escovar o dente, sabe? Vai fazer o café. Porque, mano, já vou adiantando aqui, já vou pensando, já vou conectando os pontos. E, no fim, isso é quase que você 24 horas vivendo pelo trabalho, para o trabalho. E isso tem impacto na saúde mental desses trabalhadores, no fim das contas. Não tem como negar. No fim, é uma realidade que está posta, assim, né? E não tem... Não adianta a gente esperar que as empresas vão cuidar desses trabalhadores e resolver isso para eles. No fim, quando o cara tiver um burnout, cara, não aguento mais, não consigo olhar para a cara do computador, a empresa vai mandar embora. Não vai. Então toma aqui um outro trabalho que você vai ganhar igual, vai fazer outra coisa que você não precisa do trabalho do computador. Então, não vai ter essa condição. Então, é uma situação que, no fim, o que está em jogo é realmente a vida desses trabalhadores, né? Porque se o cara não tem saúde mental, o que ele tem, afinal, né? O cara tem problema de ansiedade, desenvolveu crise do pânico, não consegue olhar para um computador que já entra em choque, porque tem pessoas que relatam isso, né? Tipo, não aguento mais, cheguei num ponto que não dá mais, preciso ficar um bom tempo aí sem olhar na cara do computador, porque não consigo mais, tipo, traumatizou, nem faz mais sentido para essa pessoa, então meio que quebrou, né, a engrenagem. E é um problema dessa pessoa agora. É um negócio totalmente individualizado. E você que tem que se virar para resolver esse problema agora, porque quem precisa pagar as contas no fim é você, né? Fora as questões físicas, né? Artrite, porque é uma categoria que tem que ser um pouco jovem. Força repetitivo. Por questão de ter o contato com a tecnologia, né? Assim. Não de forma preconceituosa falando, mas tipo... acho que é horrível mesmo. E aí tem essa lesão de esforço repetitiva, questão da coluna, de circulação também, porque é muito tempo sentado. Tem. E
ninguém E às se vezes é um preocupa. trabalho que até remunera relativamente bem, se a gente for ver a média do salário do trabalhador brasileiro. Mas é isso, o cara consegue... Enfim, que eu acho que aí é a maior armadilha, né? O cara consegue todo, sei lá, comprar os videogames que lança, e tecnologia e celular, e fone da melhor não sei o que, e pá. Mas no final, o que ele aproveita disso? Nada, porque ele tá cagado de saúde. Tem uma armadilha. Eu tenho um amigo, assim, a gente até tira várias. uma... Oi? Várias armadilhas, né? Não, eu tenho um amigo que ele pegou na época da pandemia, quando estourou de ter trabalho home office, ele pegou 4 trabalhos ao mesmo tempo. Nossa, tem Ele isso pegava mesmo. o notebook, colocava um do lado do outro assim. E aí tem as coisas que dá pra fazer pra parecer que tá todos funcionando ao mesmo tempo. Não cabe aqui a gente ficar expondo as artimanhas de organização cotidiana da classe trabalhadora. Mas Todo é apoio. importante dizer que acontece. E o que resulta disso? Acho que perguntou qual que é o maior risco, né? Minha avaliação tem 2 grandes riscos mesmo. O primeiro é a sensação de que você venceu na vida. O desenvolvedor é uma profissão no Brasil bem remunerada, como disse o Pedro, muito bem remunerada. E a sensação de que é pra sempre, de que você ganhou, e aí o cara tá lá PJão. Tem gente que inclusive chega, a empresa coloca lá, tem o CLT e tem o PJ, qual que você prefere? Como assim? É o CLT por 6 e o PJ por 9. 9, opa, PJ. E torra, vai lá, gasta e compra. E aí o cara chega às vezes no final do ano, você pergunta pra ele: e aí, como é que tá? Puta, não sei nem onde eu gastei. Porque a sensação de que você venceu na vida, que vai ser sempre desse jeito, é uma sensação muito perigosa. A gente tá num momento do desenvolvimento, estamos saindo de um hype que tinha muita vaga, contratava muita gente. Todo mundo meio que sabia que ia chegar o fim, a lua de mel, ia acabar a vaga mesmo. Porque esse boom, esse salário tem a ver com as fintechs. Quando os bancos começaram a se tornar softwares, então eles começaram a pagar muito alto. Acabou essa onda, está diminuindo, todo mundo sabia que ia vir. Agora, como que a gente lida com isso? Toda uma geração de companheiros e de desenvolvedores que perdeu... Tem uns que são mais organizados, mas tem muitos, eu conheço vários, que não conseguem mais separar o tempo livre do tempo de trabalho, não conseguem mais separar a casa do momento de trabalho, não conseguem mais separar o que é o entretenimento e o que é trabalho. A pessoa fica meio bitolada, só fala de código. É um parente insuportável. Senta às vezes na mesa de jantar com os filhos, com as filhas, e vai ficar falando de cloud, vai ficar falando de o código que foi resolver. A pessoa, ela não consegue se separar da sua função no ambiente de trabalho. É muito legal você ser apaixonado pelo seu trabalho. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Agora, tem gente de esquerda que faz isso também, viu? Tem gente de esquerda que fica tão dentro da luta que vai lá, senta com os amigos. Não, mas eu não sei o que do Trotsky. Todo mundo querendo falar do jogo de São Paulo, que aliás está muito bem, obrigado. E o cara falando de Trotsky lá, com todo respeito ao camarada Trotsky. Ou militância também aliena nesse sentido, né? Tem gente que começa na militância e no anseio de fazer a revolução esquece que a revolução ela é o produto e obra de um certo momento político que, se você não tiver sintonizado, você se perde, aliena. Trabalho, desenvolvedor é um bicho meio alienado também. Então ele acha que está tudo bem, ele esquece qual é o governo que está acontecendo no nosso país, ele não consegue entender qual é o contexto político que determinou em um certo momento ganhar mais, em outro momento ganhar menos. É politicamente deseducado, vive num mundo de fantasia, achando que vai ser para sempre aquilo ali. Então esse é o primeiro risco, a sensação de que venceu na vida. E o segundo risco, assim, maior nessa profissão, acredito eu, é a pessoa ter a mais plena convicção de que ela pode tudo. O home office deu um pouco... Assim, eu sou apaixonado pelo home office. Eu trabalhei a maior parte da minha vida em cima de uma moto. Se tem uma coisa que eu odeio, é moto, com todas as minhas forças. Se você assim, quer arrumar uma briga, me pede pra sair de casa, você vai arrumar uma briga, ainda mais se estiver chovendo. Nossa, dá até um calafrio. Assim, só de pensar que vai chover, eu já fico até meio assim. Eu adoro trabalhar da minha casa. Agora, temos que colocar um limite nisso. Essa sensação de que você, como desenvolvedor, você faz, se acontece, que isso e aquilo, e culpa de quem não é, essa alienação, esse apequenamento, esse amesquinhamento em uma categoria que devia ser apaixonada pela ciência.
Uma categoria que devia adorar o desenvolvimento científico, devia compreender o estágio do desenvolvimento das forças produtivas materiais, entender o quanto daria para a gente fazer software muito melhor. A gente no contrato, quem luta brinca, né? Mesmo peão, mesma obra. Manda embora o patrão, o salário dobra. Quantidade de coisa que a gente faz é mal remunerado, mesmo ganhando bem. É um absurdo. Você pega a situação dos trabalhadores por aplicativo, que são deslogados sem motivo, também são trabalhadores. E assim, a gente como desenvolvedor tinha que dar um jeito de quebrar aquela encrenca toda vez que eles tentassem deslogar alguém sem motivo, a desgraçaiada toda aparece na mão deles. Desculpa, não sei se... Não, fica à vontade. É que às vezes Já falamos coisas bem piores aqui. Não, eu acho que são esses os riscos, assim. Eu conheço muito desenvolvedor, muito legal, muito solidário, mas que atravessou a rua é Bolsonaro na cabeça. Isso não dá, né? Pode crer. Essa coisa dessa sensação assim que você falou, eu conversando com o meu irmão aqui pra vir pro episódio, ele falou uma coisa que me marcou bastante, né? Que ele começou a falar dessa ameaça da inteligência artificial. Ele falou, lá no trabalho a gente já testou o chat GPT pra programar assim, e ele faz tudo que a gente faz também. E daí eu adoro, viu? E aí ele falou, e antes a gente pensava em avanço da tecnologia, a gente pensava, sei lá, quem ia perder o trabalho era o pedreiro, que ia ter uma máquina construindo casa. Só que no final quem tá perdendo o emprego é tipo a galera que é mais remunerada. Porque no final é isso, é a galera que gera mais custo pra empresa. É quem eles vão querer cortar primeiro. Primeiro por isso e segundo porque essas funções, digamos assim, mais precarizadas nesse ponto de vista, assim, né? Do trabalho, sei lá, da limpeza... que são, principalmente num país como o Brasil, né? Que são historicamente vistos como direcionados a uma classe, a uma parcela específica da nossa classe, também tem um caráter disciplinador, então ele não pode acabar. Então vai acabar a galera que tá torrando mais dinheiro. E é isso, mano. O cara hoje tá ganhando 9 pau, aí amanhã o cara vai falar, tudo que você faz, o computador faz pra mim. Falou. E ainda ficou nessa brisa aí da eficiência, trabalhou 12, 15 horas por dia, ajudou a programar a aplicação que vai roubar o emprego dele. Sim, é complicado. E é isso também, né? A gente faz história sem saber o que tá fazendo. A galera faz isso aí porque precisa, mano. E assim, isso é uma contradição que já veio um camarada falar comigo assim, que ele se sentia mal no trabalho dele quando ele via que ele tava diretamente tirando emprego de outras pessoas. Porque isso dialogava muito com a ideologia dele, né? Com o que ele acreditava que era o certo. E é um negócio que muitas vezes a gente nem pode parar pra pensar, porque é o que ele falou, tipo, mano, é muito rápido, a pressão é grande, e você precisa entregar, você precisa resolver, e você vai ganhar pra isso. O salário é grande, né? Então você precisa se dedicar. E aí você não tem que ficar olhando pro lado e tentar ajudar o colega do lado, porque, mano, o seu chefe falou, olha, eu preciso que você resolva aqui a questão do que a gente não precisa de tanto atendente, coloca um robô lá para atender esse pessoal, porque é melhor, e aí vai ser mais barato, vai funcionar melhor, e aí no fim, quantas pessoas que estão sendo demitidas nesse processo? E aí você só tem que não pensar nisso, né, porque senão você vai internalizar essa culpa. Também tem esse... E um colega meu, por exemplo, que ele falou que incomodava muito ele pegou e construiu uma ferramenta, trabalhava numa agência, que cortava as fotos em vários tamanhos diferentes, e aí você configurava lá, corta em tanto, e falou, não, mas eu conheço o cara que faz esse trampo, e tipo assim, é algo que é uma pessoa, né, que ele conhece, e ele tá vendo que ele vai fazer um negócio, aí o chefe dele achou incrível, porque vai lucrar nesse processo, e é só um funcionário a menos pro chefe, né, quando ele vai olhar dali de cima. E, no fim, a gente tem que alienar esse trabalhador. É importante que ele seja alienado, porque já pensou se todo mundo for assumir esse processo e realmente internalizar tudo isso? E tem uma outra questão. Quando a gente vai estudar tecnologia, não é vendido pra gente que a gente vai desenvolver software para deixar o patrão rico. Muito pelo contrário. Sempre tem essa ideia de que, olha, não, você vai desenvolver essas ferramentas e elas vão fazer com que os trabalhadores precisem trabalhar menos. Daqui a pouco a gente vai sair das 8 para 6 horas, das 6 para as 4 horas, porque a gente vai ter tantas ferramentas que vão acelerar tanto a nossa produção que a gente não precisa que os trabalhadores trabalhem as 8 horas por dia. Só que na prática, no capitalismo, a regra é outra, né? Então, no fim, você
se estuda, né, pensa até essa questão, né, de que o programador ele deveria gostar muito da ciência. E de fato, no mundo ideal, né, isolando toda a política, isolando toda a questão do sistema, como ele funciona, a ciência pela ciência vai colocar que, olha, você vai trabalhar, vai melhorar a vida das pessoas. E na realidade você está vendo, dia após o outro, que você está só deixando seu chefe cada vez mais rico. E essa contradição ela é constante e latente e vai se mantendo dia após dia, né? E você vai vendo que, ó, agora deixei meu chefe mais rico ainda esse ano, ele conseguiu comprar o carro melhor porque a gente conseguiu tal resultado, entregamos tal projeto, você trabalha numa consultoria, você tem que, mano, literalmente se vender como uma mercadoria e falar, ó, minha hora é tanto. E no fim você ganha 10% disso, 5%, 2% disso. Às vezes até menos, porque o tanto que essa empresa fica é nesse grau mesmo, de fato. E, no fundo, é importante que esse trabalhador esteja alienado, né? Porque não tem como ser diferente. Se a gente realmente, todo mundo tivesse noção desse processo, que inclusive é o que a gente reivindica, que a gente dispute a consciência desses trabalhadores, porque as contradições estão postas. Todo mundo já vive essas contradições dia após o outro. Uhum. A questão é que todo mundo é muito alienado. Todos os cursos, para você entrar no mercado, mais da metade é alienação, empreendedorismo, neoliberalismo, porque o que importa é você seguir a regra do jogo, trabalhar bem ali do jeito que a empresa quer, né? E não a parte técnica, se você realmente consegue resolver o problema. Isso aí, depois dá um jeito. O que é importante é essa formação ideológica para essa categoria, porque senão como que a gente consegue colocar esses trabalhadores para viver essa realidade um dia após o outro e não querer mudar, não querer fazer nada de diferente, né? Pode crer. Daí, já encaminhando para o final, queria que vocês falassem, apresentassem brevemente da experiência de vocês, né, suas respectivas organizações. Quais as perspectivas que a gente tem? Acho que o Jonas pode falar um pouco mais da organização, né? Não que você não possa falar também, mas acho que pelo fato dele estar aqui representando o movimento sindical e tudo mais, qual a experiência, qual as perspectivas de organização da classe, né? E o Gabriel falar um pouco de como a gente pode se organizar a partir desses conhecimentos que a gente adquire em prol da nossa luta com a classe trabalhadora de uma forma mais ampla, assim. Excelente. Quer começar? Comecei, pode começar. Cara, acho que tem todo trabalhador, todo companheiro que minimamente percebeu a quantas anos no nosso mundo tem uma responsabilidade. A partir do momento que você entendeu que nós vivemos numa sociedade capitalista que produz morte, dor, sofrimento psíquico e físico em escala industrial, você tem que fazer alguma coisa. E aí tem o pessoal que às vezes procura o MTST, é muito comum. Eu estava conversando isso com os companheiros hoje de manhã, que eu já tenho a teoria, agora eu preciso ir para a prática. Eu vou para os movimentos populares executar a prática. Uma triste notícia para os companheiros, o velho camarada Antônio, também conhecido como Gramsci, dizia que a separação entre teoria e prática ela é feita de forma didática, não há uma separação objetiva entre teoria e prática. Você, quando decidiu ir à prática, está expressando uma determinada teoria, e toda a prática ela carrega em si uma teoria. Eu vejo muitos companheiros, e fala do fundo do coração, desperdiçando um tempo danado em fora de internet, bicho. E o cara entra lá no Discord e fala o dia inteiro no Discord. Ele fala do socialismo, e fala do comunismo, e fala mal do Stalin, e fala bem do outro, e fala isso. E briga, não, que o Lula é vagabundo, o Haddad tá traindo a classe trabalhadora. O cara gasta todo o tempo livre nessa papagaiada, acorda no dia seguinte de manhã pra ser esfolado de manhã. O que ele vai fazer no tempo livre? Papagaiar. Vai papagaiar pra um monte de gente que pensa igual ele, encher o saco. Pelo amor de Deus, com todo o respeito aos companheiros que fazem isso, sabe quantos trabalhadores existem na nossa sociedade que sequer imaginam que a política e a exploração existem? A maior parte da nossa sociedade acredita que a exploração é produto da natureza, que o ser humano nasceu para lascar com o outro. A diferença central entre você ser de direita e você ser de esquerda, somos anarquistas, somos comunistas, núcleo de tecnologia do MTST, tem pouco trotskista, é verdade, mas a maioria das coisas, tem muito anarquista, tem muito stalinista, mas tem muita gente boa que acha que tem que fazer alguma coisa. Gente que não se conforma em ficar enchendo o saco em fora de internet. Até
Até tenho amigos que fazem, tá? Mas assim, eu não tenho muita paciência com isso não. Assim, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a vida dos trabalhadores, a nossa própria vida. Não é fazer para os outros, é fazer para nós. Não tem fora do mundo, é o mesmo mundo. Você, quando você gasta sua vida, a sua prática, é falar sobre o que o outro está fazendo, você é um grande comentarista, um Galvão Bueno da esquerda. Você precisa, a esquerda não precisa de galvões buenos, a esquerda precisa de companheiros que dentro de todos os seus limites se propõem a fazer alguma coisa. Não tem um desenvolvedor que não seja um pouco de professor. Se você é desenvolvedor, companheiro, companheira, não precisa ser o MTST não, cara. Se não gosta de MTST, não gosta do Guilherme Boulos, porra, cara, caça outra coisa pra tu fazer. O que não dá pra ficar enchendo o saco na internet. Pega lá, pega a escola pública da sua rua, bate na porta da diretora e fala, eu posso ensinar Scratch pra molecada? Posso fazer alguma coisa? Posso falar de ciência? Tenta. Pô, tu é tímido, seu negócio não é falar, cara, se inscreve no núcleo de tecnologia lá, que tem 15 aplicações para tu desenvolver, e a gente tudo trancado lá com um monte de júnior, tentando fazer as coisas. Às vezes o teu conhecimento é o que falta. Assim, se organizar, fazer as coisas, não é algo que você faz para o outro, é algo que você faz para você. É algo que você decide fazer com o esforço que os seus pais gastaram para lhe fazer vivo. Pense, seus pais, minha mãe, sua mãe, seu pai, abriu mão de tempo de vida para que você estivesse vivo. Abriu mão de uma parte da vida deles, da vida de trabalhadores deles, do tempo livre deles, para que você existisse. O que você vai fazer com isso? Vai fazer por merecer o tempo que seus pais gastaram para que você fosse vivo? Eu acho que um bom jeito de gastar isso é permitir que outros pais que os nossos, que já nos tiveram, possam ter uma vida mais confortável. Tu pode fazer isso de vários jeitos. De muitos e muitos jeitos, sabe? Então, assim, se organizar a partir dos movimentos populares não é se pautar pelo imediatismo do hoje. O MTST pode ser um movimento incrivelmente imediatista. Mas a casa para hoje é o agora, não sei o que tal. Tem isso também. Tem isso também, porque tem que ter casa para o nosso pessoal. Temos que lutar e assim, não é pouca a diferença que faz. Agora, se organizar, fazer, implica você decidir o que você quer fazer pro resto da sua vida. Militar em uma organização não tem a ver com a quantidade de tempo que você dedica para isso. Tem a ver com o lugar que a transformação do mundo ocupa na sua vida. Às vezes tu tem 10 minutos na semana, pois gaste aqueles 10 minutos na luta dos trabalhadores. Não tem a ver com ter muito tempo, tem a ver com não conseguir ser diferente do que você é. E às vezes você vai encontrar companheiro, companheira, uma saída para o seu sofrimento psíquico no retomar da relação com o outro. No reencontrar um outro companheiro que sofre tanto quanto você e às vezes você pode nem perceber, mas as coisas já começaram a melhorar um pouquinho. Pelo menos um pouco mais de risada dos outros tu vai conseguir dar. E vai perceber o quanto o nosso mundo, que, porra, eu adoro cinema hollywoodiano. Eu sou um consumidor de lixo cultural. Faço isso de forma sistemática. Assisto Vingadores, assisto encrenca tudo. Filme da Dan Sandler, pá. Pois é, nossa, paizão. Nossa, cara. Porra, a gente já passou o paizão em curso de formação de pedagogia no MTST como exemplo de pedagogia liberal. Larga a criança aí que ela se vira. Existe toda uma corrente de pensamento que acredita que o homem é o lobo do homem, que a competição é o que nos fará uma espécie melhor. Não é puro sadismo que eles são contra o SUS, não é puro sadismo que eles são contra imposto sobre grandes fortunas. Eles acreditam que os mais pobres devem ser punidos e purgados da sociedade e mortos. E os ricos são ricos porque merecem. Isso não é sadismo, isso é ideologia, isso é uma forma de pensar a sociedade. Nós não pensamos assim. Nós achamos que só é uma papagaiada ideológica, que só sobrevive porque nós somos muito ruins de papo e deixamos esses caras falar livre ainda. Não vão falar essas bobagens na nossa frente mais. Nossa espécie ela é essencialmente cooperativa, como são os bons desenvolvedores. Nós progredimos na medida em que nós somos solidários e nós estamos no buraco que nós estamos, que não conseguimos nem fazer filme que não seja sobre zumbi, porque os neoliberais estão vencendo. Os bandidos estão ganhando a história. E aí quando a gente tenta cooperar com o outro, dizem que a gente é louco. Cansam de dizer que a gente é mentiroso, que a gente é hipócrita, que o nosso negócio é tomar a terra dos outros e não é possível, porque você está se doando sem querer ganhar nada em troca. Aí tem, hein? E é um negócio que quanto mais você se dedica para a luta, mais acham que você tem alguma coisa por trás, mais acham que você está ganhando alguma coisa.
Aí o povo vê que você não troca de moto 10 anos, fala, mas é muito safado, né? Ele guarda todo dia, ele escondido e vem aqui com essa moto velha caindo aos pedaços. Fazendo cosplay de pobre. A gente grava os vídeos aí cheio de olheira, mó cara de cansado. O pessoal vê como tá esse pessoal da esquerda que não trabalha. Joga uma carteira de trabalho aí pra ver, tá ligado? Comunista de apartamento, de apartamento. Deixar essa mensagem. Você, companheiro, companheira, é a única evidência de que um outro mundo é possível. Você que não consegue se contentar com essa lógica de troca imunda, que é dano que se recebe, que você tem que se vender, tem que oprimir o outro para crescer. Você não se sentir bem, você ficar adoecido, não é assunto da psicologia, é assunto da teoria revolucionária. Você, companheiro e companheira, que não se satisfaz com o que o capitalismo oferece, é a prova de que esse sistema não tem futuro. Não há nenhuma outra prova. Nenhuma. Vai dizer, a teoria econômica, o Marx falou que o desenvolvimento das forças produtivas produz cada vez mais barbárie e destruição, e se a gente não fizer a luta, será barbárie. Muito bem. Quem estuda essas coisas tem que tomar um cuidado com a marxologia, que é o estudo da obra do Marx do ponto de vista historiográfico. Marx e vários outros companheiros como o Bakunin ofereceram ferramentas de luta. É uma ofensa ao ferreiro você estudar a história da faca. O ferreiro fica feliz quando tu usa a faca para cortar carne. Desenvolvedor fica feliz quando usa o nosso software para destruir o capital e ir para cima. Então, assim, o que eu gostaria de falar sobre a organização dos trabalhadores, organização a partir dos movimentos populares, é que não há organização errada. Não é ideologia errada. Se nós temos um grande registro, são de programas que deram errado. Se a esquerda é muito craque, são em programas que não foram. E eu desconfio muito quando alguém chega em mim e fala: Gabriel, meu partido tem o caminho para a revolução. Pô, então não conta, viu? Não conta, porque se a burguesia descobrir que tu sabe isso tudo, vai ser um problema. Os caras vão buscar você em casa, hein? Nós temos que ser generosos com nós mesmos, sabe? Temos que ser generosos de saber que algumas respostas não vão vir assim mesmo. E nós não temos o MTST, nós somos um movimento de sem teto, que não tem onde morar, gente. Não temos um programa para a Revolução Brasileira. Nós temos uma certeza, que uma revolução que se prega distante de quem mais precisa é uma revolução que já começa elitista. Nós vamos ser revolucionários na medida em que a gente conseguir ter companheiros de classe, de luta, pedreiro, peão, diarista, na luta e entendendo que a revolução ela não é possível, ela é necessária. Não sei se a gente vai conseguir, mas talvez seja a melhor forma de gastar a vida que a gente recebeu e tentando fazer essa humanidade ser um lugar melhor. Fico muito feliz e agradeço aqui muito a oportunidade da gente falar mal dos capitalistas cotidianamente. Sempre que quiserem de gente para falar mal dos capitalistas, aqui estão sempre à disposição. Bom, assim, acho que num modo mais direto, o movimento luta de classes ainda formula muito qual que vai ser a ação prática que a gente vai tomar no próximo 3 meses. Mas ao mesmo tempo a gente tem formulado bastante coisa muito interessante. Temos muitos companheiros estudando, pensando, com várias ideias. E o que é central, que já está dado para a gente hoje, é que precisamos nos formar, estudar, aprender a teoria, mas praticar muito, assim. E principalmente estar próximo dos nossos trabalhadores, né? Porque quando a gente vai falar, inclusive, de movimento sindical, não só na nossa categoria, mas na nossa categoria também, né? É um negócio totalmente distante e omisso, assim. Tipo, não dá, agora por conta da reforma, tá difícil o sindicato. E porque não tá difícil? Não estamos conseguindo ir nas empresas, aí não consegue falar com o trabalhador e é isso. Essa é a condição do sindicato, não tem nada que a gente possa fazer para mudar essa realidade. É muito nessa linha, todo sindicato que a gente vai conversar, vai fazer relação, vai tentar entender a situação, sempre vai muito nesse contexto. E o MLC, ele justamente se coloca como um movimento sindicalista, classista, que tem essa referência na luta, né? Que acredita que a luta, a greve, a paralisação dialoga muito com a consciência desse trabalhador, avança muito a consciência desse trabalhador, coisa que pode ler quase todos os livros de Marx, mas fazer uma greve e ler 10 livros, a greve você aprende muito mais, porque você pegar, fazer a luta, enfrentar o patrão e sair vitorioso desse processo, não tem aula melhor que essa, né? Que é a realidade, e você vê que você é capaz. E a gente acredita que nesse processo, né, quando a gente chegar nesse ponto, é porque a gente realmente começou a colocar essa categoria em movimento para mudar essa realidade. E a gente entende que esse é o nosso objetivo.
que o sindicalismo ele é importante, que o sindicato é importante, que se é ruim o que está acontecendo hoje, muito provavelmente não é culpa do sindicato, é culpa da diretoria. Então o trabalhador precisa se organizar para ocupar esse espaço, mudar essa realidade, falar, não, sindicato, tudo bem que vocês estão aí eleitos, mas a gente acha que deve ser feito isso aqui, não essa proposta que vocês estão trazendo. Então, vamos conversar com os trabalhadores para conscientizar esses trabalhadores e falar, olha, isso aqui que está acontecendo não é bom para todo mundo, temos que pensar em como que a gente vai colocar algo diferente nesse processo. E aí, nesse sentido, o que está muito claro para a gente é que estudar e retomar esse processo de lutas que aconteceram não só na nossa categoria, né, mas em outras, é muito importante para a gente se formar e conseguir dialogar cada vez melhor com esses trabalhadores, né? E a experiência que eu tenho visto com o MLC tem sido muito rica, porque, por exemplo, mês passado a gente participou do processo das eleições da POSP, que é o maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato dos Professores Estaduais. E muitos trabalhadores programadores que acabaram de entrar no movimento foram na escola fazer campanha, conversar com o professor e falar, olha, precisamos construir uma nova alternativa sindical de luta que seja combativo com o Tarcísio, que não vai aceitar esse desmonte da educação, que vai lutar contra o novo ensino médio. E isso é uma puta experiência para o trabalhador ali que estava totalmente alienado de que ele era capaz de fazer toda essa política e se desenvolve muito nesse processo e já começa a pensar, pô, mas o que eu vou fazer dentro do meu trabalho com o cara que trabalha comigo todo dia ali, que eu posso ir conversando com ele e disputando essa ideologia e disputando essa consciência. Então o MLC tem se mostrado uma ferramenta muito educativa nesse processo, que ensina esses trabalhadores a recuperar esse anseio da luta, né, do movimento combativo, classista mesmo. E acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem tirado desse processo e é o que a gente deve ter como referência para se desenvolver nesse próximo período. Colocar cada vez mais camaradas para aprender nessas movimentações, dialogar com a nossa categoria, disputar a consciência desses trabalhadores, fazer projetos, fazer cursos e ir para a linha de frente, né? Para onde essa galera está se formando e disputar essas consciências. Porque no fim é o que o Gabriel falou mais de uma vez. Não tem oposição. É só a ideologia de direita que está posta em todos esses espaços. E a gente tem condição de fazer algo diferente, de colocar uma alternativa nesse processo. Beleza. Queria agradecer aí demais os camaradas que vieram. Acompanha aí o trabalho deles, MLC e o Núcleo de Tecnologia do MTST tem página, né, no Instagram. Tem a página no Instagram, tem site, tem tudo. É isso aí, acompanhem lá e apoiem. Você que é da área de tecnologia, se interessou aí, viu nossa conversa, entre em contato lá e vê como vocês podem participar, ajudar e é isso. Valeu, brigadão. Obrigada, pessoal. Obrigado, muito bom. Valeu aí vocês que acompanharam a gente. Até a próxima. Falou!